Chega mais, vamos bater um papo filosófico de alto nível, trocando uma ideia com um dos filósofos mais importantes e mais influentes do século XX. Vamos trocar uma ideia sobre Martin Heidegger. Solta a vinheta. Martin Heidegger se destacou como um dos principais filósofos do século XX com sua reinterpretação da fenomenologia de Edmund Husserl, indicando uma dimensão hermenêutica. Suas propostas foram diretamente relevantes para o existencialismo de Jean-Paul Sartre e para o desenvolvimento hermenêutico de Hans-Georg Gadamer. Não apenas eles participaram de palestras e estudaram com esse grande pensador alemão. Encontramos também entre seus estudantes com maior expressão filosófica Hannah Arendt e Herbert Marcuse. Podemos dizer que a filosofia de Martin Heidegger tem uma proposta um tanto quanto ousada e ao mesmo tempo fiel à essência da filosofia, se é que podemos dizer assim. Por quê? Porque Heidegger ele vai dizer que a filosofia ela precisa refletir sobre o que é o ser, sobre o que é existir, o que significa o ser, o que significa existir. E de alguma forma, quando a gente olha para os primeiros capítulos da história da filosofia, até mesmo com os pré-socráticos, a gente encontra essa preocupação, por exemplo, com o que é o ser. Didaticamente, quando se estuda a filosofia de Martin Heidegger, costuma-se observar a sua filosofia em duas fases. Uma primeira fase que é muito representada pela sua principal obra, Ser e Tempo, publicada em 1927, onde ele vai justamente trazer essas reflexões sobre a existência, sobre ontologia, e uma segunda fase onde ele vai problematizar bastante sobre o tema que é a verdade. Sem sombra de dúvidas, Martin Heidegger foi fortemente influenciado por Edmund Husserl e podemos perceber que a fenomenologia que já tivera ali nascido na filosofia de Immanuel Kant, mas que evidentemente ganhou outros contornos com Husserl, exerceu um grande impacto sobre o pensamento filosófico de Martin Heidegger. Heidegger, ele foi desenvolvendo seus estudos, conseguiu a graduação, a pós-graduação, atingiu aí um estágio chamado de livre docência. E, do ponto de vista da sua carreira acadêmica, ele também conseguiu alcançar um posto de destaque que foi o de reitor da Universidade de Freiburg. Só que, durante esse período onde Heidegger era reitor da Universidade de Freiburg, nós tivemos também a ascensão do nazismo na Alemanha. E aí, Heidegger, ele a princípio continuou no cargo, e aí existe uma certa mácula, uma certa mancha na biografia de Heidegger sobre isso, porque inclusive ele vai ser duramente criticado pela comunidade acadêmica, dentro da própria história da filosofia. Eu me recordo que ouvi na universidade a informação de que o próprio filósofo Karl Jaspers, ele teceu inúmeras críticas também a Heidegger por causa disso, mas é importante destacar que Heidegger rompeu em dado momento com o governo nazista e deixou o cargo de reitor da Universidade de Freiburg. Inclusive, o Heidegger, ele deu uma entrevista para explicar essa situação e pediu que a entrevista ela fosse publicada apenas depois de sua morte. Enfim, falando de filosofia, como eu mencionei anteriormente, a fenomenologia foi algo que fez parte dessa constituição da filosofia do pensamento de Martin Heidegger. Dá uma olhada na tela. O termo fenomenologia foi criado no século XVIII por Johann Heinrich Lambert para designar o estudo puramente descritivo dos fenômenos, da forma com que eles se apresentam à consciência. Já como corrente filosófica, a fenomenologia foi fundada por Edmund Husserl na Alemanha, entre o fim do século XIX e começo do XX. Tal corrente filosófica surgiu como uma nova forma de acesso e conhecimento do mundo, que se opunha à visão positivista, para apenas em seguida tornar-se um movimento dentro da filosofia, em que diferentes pensadores passaram a ter uma atitude própria de conhecimento e pesquisa de seus objetos de estudo. A proposta principal do movimento fenomenológico é de voltar às coisas mesmas, ou seja, ir aos fenômenos. Estes seriam tudo aquilo que se mostra a consciência humana, e este caminho para os fenômenos deveria ser direto, sem a influência de análises reflexivas ou explicações científicas. É a intencionalidade da consciência humana que dá o direcionamento para alcançar o essencial do fenômeno, processo denominado de redução fenomenológica. Essa redução requer a suspensão
compreensão de atitudes, crenças, preconceitos, teorias, de forma que se concentre apenas na experiência cotidiana, no mundo vivido, permitindo que o fenômeno fale por si mesmo, para além de sua aparência. Então podemos dizer que Heidegger, ele bebe dessa fonte, que é a fenomenologia de Husserl, para justamente trazer a importância dessa reflexão que se dá sobre os fenômenos. Heidegger leva em conta que não existe necessariamente uma consciência anterior ao objeto que está sendo percebido. Não há um pensamento que despreze completamente o objeto que vai ser pensado. Nesse sentido, o que Heidegger vai levar em consideração é que não existe um pensamento desvinculado do objeto de pensamento e que não existe um conhecimento separado do mundo. Além disso, na filosofia de Heidegger, nós temos um certo destaque para a linguagem e para a comunicação. Heidegger considera fundamental o papel exercido pelas palavras no que diz respeito a essa busca pela verdade. Só que Heidegger não pensava isso de uma forma estática, de uma forma engessada. Ele via que as palavras elas deveriam ser impulsionadas pela criatividade e assim ampliar os significados, desconstruir, criar novos significados. Então a comunicação ela deveria ser fundamental para a reflexão do que quer que seja. Heidegger também coloca na sua filosofia uma reflexão sobre o que é o ser e o que é o ente. Os entes seriam as coisas que podem ser descritas e que existem nesse mundo que nos rodeia. Já o ser, ele é acompanhado por uma consciência, e aí nós falamos mais especificamente do ser humano, desse ser que é capaz de pensar e que é capaz de refletir sobre a sua existência. Nessa perspectiva, vale a pena a gente fazer uma menção, evidentemente, a uma palavra utilizada por Heidegger e que é muito marcante na sua filosofia, que é a expressão Dasein, que pode ser traduzida ou que é comumente traduzida como ser aí ou como ser o aí. Parece confuso, mas o entendimento seria de pensar o ser humano jogado no mundo, arremessado no mundo. Então ele está no mundo e ele carrega consigo infinitas possibilidades de ser. Então, ser o aí ou ser aí é pensar um ser humano que existe e que tem diante de si todos os projetos de vida possíveis. Entenda, possíveis, não são reais, são possibilidades. Só que esse mesmo ser humano tem que lidar com algo que não é uma possibilidade, uma mera possibilidade, é uma certeza, que é a morte. E quando esse ser humano, ele se dá conta da sua finitude, ele é tomado por uma angústia. Diga-se de passagem, é muito comum a gente encontrar na filosofia, em especial no existencialismo, essa combinação, né? Liberdade, consciência do existir, e morte e angústia. Mas diga-se de passagem, Heidegger nunca se autodenominou um existencialista, embora a gente possa perceber ao longo de sua filosofia essa carga, essa vibe, digamos assim. Então, a partir daí, a gente começa a ver surgir na filosofia do Heidegger o que a gente poderia chamar da ética heideggeriana, que é quando esse ser humano ele se dá conta dessas múltiplas possibilidades, ele acaba também se dando conta de que ele faz parte de uma coletividade e de que existem outros seres que também estão aí e que também têm múltiplas possibilidades. E aí a gente pode dizer que a ética heideggeriana é uma ética do cuidado, é um cuidado de si, é um cuidado do outro, é um cuidado da natureza, é um zelo, mas ele também faz uma reflexão sobre uma existência que não seria autêntica como essa pautada pelo cuidado, que seria uma existência inautêntica, que tem muito a ver com essa tendência gerada pela modernidade, pela ciência e pela técnica. Heidegger chama a atenção para o fato de que a técnica e a tecnologia ela podem criar uma dependência. Isso pode ser muito prejudicial para o ser humano e para a humanidade. Com isso, eu não estou dizendo, e quem estuda Heidegger também não vai dizer que Heidegger ele é contra a tecnologia, que a gente não deve usar tecnologia, entenda. A questão não é sair de um extremo para o outro. O que Heidegger está falando é sobre a dependência e até mesmo sobre a objetificação do ser humano. Outra coisa que Heidegger chama a atenção e que esse precedente é muito aberto também pela modernidade é para a enxurrada de discursos que a gente vê sendo propagados pela sociedade. Então, Heidegger não pegou a época que a gente está vivendo, que é a época das redes sociais, que é a época de fake news, de pós-verdade, mas ele já estava preocupado com isso, com
falas, discursos, falatórios, palavras que são totalmente desprovidas de uma base, de uma sustentação, de uma reflexão. E são apenas palavras que muitas vezes nem são acompanhadas de atitudes e também não tem nenhum compromisso com o coletivo. E aí a gente, acompanhando o pensamento do Heidegger, a gente vai perceber o quanto ele dá valor para a reflexão filosófica, a meditação filosófica. É um exercício de autoconhecimento, de autocrítica, de autonomia e também de ponderação, sabe? De processar as informações, de fato sentir o pensamento, de pensar as atitudes, e Heidegger ele vai indicando muito esse caminho, essa proposta dentro da sua filosofia. No mais, um filósofo como Martin Heidegger, que é muito complexo, a gente conseguiu passar aqui por alguns pontos que eu particularmente considero importantes. Diga-se de passagem, eu procurei colocar aqui o que é fruto das minhas leituras, das minhas análises, de lições que foram aprendidas com outros professores também. Aqui na descrição também vou deixar alguns tópicos que evidentemente poderão te ajudar numa compreensão ainda melhor do pensamento desse cara fenomenal da história da filosofia. Aproveita para deixar o teu like, para deixar o teu comentário, também para se inscrever, ativar as notificações, aquilo que é de praxe, mas que é muito importante para que esse conteúdo ele fique disponível e mais visível para outras pessoas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.